Olá, meus amigos queridos, estamos de volta nas muvucas do Valdo. Primeiro programa, você lembra, né? A treta no Repá. O segundo programa, o que foi mesmo, Valdo? O segundo programa foi a propaganda na concorrente. O terceiro programa foi a saga da Tuna. O quarto programa, gostaram da entrevista com Carlos Santos? Pois é, programa Carlos Santos na TV. Muitos likes nesses 4 programas, muita gente inscrita. A gente está aí com quase 300 inscritos, com mais de 1000 visualizações. Então já sabe, tá aí embaixo, ó. Inscreva-se no canal, deixe seu like, dê o seu joinha, deixe um comentário para que a gente possa continuar procurando fazer o melhor para entregar a você a cada quinta-feira, você sabe, um programa diferente aqui no YouTube, nas muvucas do Valdo. Mas antes de começar a contar a história de hoje, vou antecipar que essa história, ela revela a minha chegada no rádio. Muita gente sabe que eu comecei na Rádio Marajoara, mas de onde eu vim? Qual a minha origem? Você vai saber daqui a pouco no Globo Repórter. Porque já sabem, sem vinheta, eu tô fora, ó. Sem vinheta eu tô fora. E sem like, eu não conto história. Vinheta no ar, diretor. Valeu, tá aí a vinheta, foi pro ar. Agora a nossa história. Gente, é o seguinte, eu não comecei na Rádio Marajoara como locutor. Eu comecei como locutor no comércio. A época era o início dos anos 80. Belém tinha Hélio Gueiros como prefeito, conhecido carinhosamente como Papudinho. Hélio da Mota Gueiros, que foi senador, que foi governador, era prefeito de Belém. Valdão, tu não me deixa mesmo, né? É na televisão, é no jornal, rádio, agora inventar esse negócio de muvuca do rádio. Mas olha, Valdo, deixa eu te dizer. No meu tempo, você sabe, eu tinha tutano, meu amigo. E não havia shopping center na capital dos paraenses. A João Alfredo, o Belo Centro, como foi intitulado à época o centro comercial, fazia jus ao nome. A nata da sociedade paraense frequentava o centro comercial de Belém. Bem diferente do que a gente está vendo agora, né? Infelizmente, o comércio está abandonado, o comércio está entregue às traças. Então, eu trabalhava como cartazista porque cheguei no comércio com diploma de cartazista em curso que eu fiz no Senac. E aí, gente, faltou o locutor da loja, o gerente da loja, o Armando Turma Nicolau, que está em São Paulo. A loja era NT Magazine, ali na Campos Sales. O gerente veio com essa treta para cima de mim. Olha, chama a vendedora lá em cima, por favor, Valdemir. É porque, para quem não sabe, o meu nome é Valdemir, Valdo Souza. E depois eu vou contar essa história para vocês, porque que eu ganhei o nome de Valdo Souza, o nome artístico, o nome de guerra. E aí eu chamei a vendedora, ele me deu a maior pilha. Eu lembro que peguei o microfone pela primeira vez na minha vida diante de um microfone e tremi mais do que vara verde. Mas ele disse que eu tinha me saído muito bem e, na verdade, ele queria um locutor para chamar de seu. Por isso, foi me efetivando ali e eu acumulando funções. Quando ele inaugurou, ou quando o grupo NT inaugurou a Infante Baby lá na João Alfredo, esse mesmo gerente foi transferido para lá e me levou. E eu trabalhava com o microfone aqui preso ao pescoço, lembrando muito... Lembrando muito o Silvio Santos. E microfone aqui, e aqui, cartolina na mão esquerda, tesoura na direita, papel cartão e haja confeccionar placas de propaganda. Eu saí do grupo e não queria mais trabalhar como locutor. Fui pedir emprego na função para a qual eu tinha me preparado, que era a função de cartazista. Só que eu cheguei na Maquel, o cara que trabalhava lá, fera. E o gerente à época, o Fernando, ele disse, se tu queres trabalhar aqui, vais trabalhar como locutor, porque eu já conheço o teu trabalho e achei maravilhoso. E aí, meu amigo, a gente precisa sobreviver, saco vazio não se aguenta em pé,
eu comecei a trabalhar no comércio como locutor, numa experiência fortuita, mas passei a ser só locutor a partir do momento em que cheguei na Maquel. E já disse para vocês, né? Ali era a maior movimentação da sociedade em se tratando de compras, em se tratando de consumo. Eu estava ao microfone na Maquel e de repente um cidadão parou e ficou me olhando. Aí ele me abordou e perguntou se eu poderia divulgar um disco, que ele era cantor. Eu disse para ele, meu amigo, mas essa loja aqui não é uma loja de discos. Procure ali o Feirão, tinha a loja Feirão Discos e Fitas. Ele disse, não, eu já estive lá. Só que eu vi qualidades em você que eu não vi em nenhum locutor aqui no comércio. Eu queria que você divulgasse o meu disco. Eu peguei o disco e fiz a propaganda do disco, um LP. Tratava-se de Egídio Cardoso, do Trio Forró. Depois dessa divulgação, ele perguntou se eu tinha tempo na segunda-feira, isso foi num sábado, na segunda-feira para ir até a Rádio Marajoara, que ficava na Cis de Vasconcelos, que ele me apresentaria para o Luiz Eduardo Anaice. Esse mesmo Anaice da televisão, ele tinha um programa na Rádio Marajoara, Toca Tudo e Fala Tudo. Aliás, eu gostava muito de ouvir esse programa. Quando eu ia para a aula, eu ouvia no ônibus. Normalmente, os motoristas de ônibus ligavam no programa do Anaice Toca Tudo e Fala Tudo. E eu me lembro que o Anaice era sempre muito brincalhão. Como ele, na verdade, é uma marca indelével, né? Uma característica do Anaice, brincar sempre nos programas que ele apresenta. Então, quando eu cheguei na Marajoara, o Egídio Cardoso já estava lá exatamente na segunda-feira, às 14h, pontualmente, o Egídio Cardoso já estava me esperando. Você vê imagens aí do Egídio Cardoso, do Trio Forró, você já deve ter curtido imagens do Valdo Souza ao microfone. Claro que essa imagem é uma imagem atual, mas é só para dar uma noção, uma dimensão de como era a minha militância como locutor de loja, como locutor comercial. Então, chegando lá, o Egídio Cardoso me apresentou para o Anaice e eu lembro de ter dito ao Anaice, seu Anaice, eu ouço sempre o senhor, acho muito bom o seu programa e sei que o senhor tem um jeito muito divertido, só que eu sou muito tímido e eu era mesmo tímido. Aliás, o microfone é que me tirou muito da timidez, que era uma marca minha. Então, me poupe, pegue leve, aquela coisa de pedir para não ser exposto pela forma escrachada com que o Anaice conduzia o seu programa, mas ele não quis saber, porque quando ele atendeu ao Egídio Cardoso, eles já tinham combinado, claro, né? O Egídio já tinha falado com ele. Então, quando eu cheguei na segunda-feira, eu falei para ele sobre esses cuidados, mas quando ele me colocou no ar, que ele abriu o microfone, eu tinha uma falha aqui no dente, aqui na frente. E quando eu fui falar, saiu Luiz apitou, Luiz Eduardo Anaice. Mas é melhor deixar o próprio Anaice contar dentro da sua visão, dentro daquilo que ele viveu naquele momento, me recebendo. Olha, gente, isso é 1984, tá? Conta aí, Anaice. Meu querido Valdo Souza, que prazer enorme participar dessa sua atividade de comunicação. Agora, falar do Valdo Souza, minha gente, falar o quê? O cara já é completo, já nasceu pronto, bem nascido, bem criado, bem educado, bem instruído. Conheci o Valdo Souza no estúdio da Rádio Marajoara, que ainda funcionava na Cis de Vasconcelos, do Grupo Carlos Santos. Ele me foi trazido pelo Egídio, num programa que eu apresentava chamado Toca Tudo e Fala Tudo. Ali a gente fazia teste, era um programa livre, aberto, no estilo que eu gosto de trabalhar. Ele disse, olha, eu quero te apresentar um rapaz assim que trabalha como locutor na área do comércio, em Belém e tal. Tá, traga ele. Aí ele chegou lá com o Valdo Souza. E naquele meu estilo de brincar, bora, senta aí.
vamos conversar, vamos fazer o teste e tal, papapá, aquela história toda. Aí ele tinha um pequeno defeito nos dentes, e aí ele falava assoviando. Mas tinha uma luz atrás dele que mostrava quem era ele. Eu disse, esse cara dá para a história. O diretor, na época, era o Raimundo Cepeda, que está no andar de cima e deixou muita saudade, inclusive, que também rapidamente pegou todo o macete de rádio. E daí o Valdo Souza se desenvolveu. É evidente que ele teve os tropeços, teve os atropelos, aí começou a crescer, a aparecer, começou a dar dor de cotovelo em muita gente, mas tinha seu brilho próprio, tinha luz própria, e daí foi embora. É o que eu posso dizer do Valdo, que se transformou nesta fera, neste gigante da comunicação e das duas vertentes. Esportivo, um craque e também um grande comunicador. Valdo, que Deus te ajude, te proteja e que você siga fazendo este tremendo sucesso. Sempre acreditei em você. Grande abraço. Obrigado, Anais. Deu tempo até de abrir aqui um copo da nossa água, hidratar as cordas vocais, nossa água mineral natural, nossa responsabilidade tua, Anais. Tu tens culpa no cartório. Se hoje eu sou o que sou, devo muito a ti. Muito obrigado. Tu te derramas em elogios, mas a tua trajetória, ela é coroada de êxito no rádio, na televisão, na política. Tu és um cara do povo, um cara consagrado, e que Deus te abençoe sempre, meu irmão. E aí, acompanhava esse papo com a Anais na sua sala, o diretor de programação da Rádio Marajoara, o saudoso Raimundo Cepeda. E aí ele correu para o estúdio. Ficou vendo tudo. Quando o Anais chamou o intervalo, ele falou com o Anais me apresentou para ele, e ele pediu ao Donato Cabeça, que era o operador do horário, Cabeça, pega aí umas laudas que é para ver se ele sabe ler bem, se ele tem uma boa leitura, porque o Cepeda entendia que eu tinha um bom improviso, mas e a leitura? E as laudas eram exatamente do noticioso Primagens da Notícia, que entrava de hora em hora na programação da Rádio Marajoara. O Cabeça ia colocando as vinhetinhas, eu, como tinha o hábito de ouvir a Rádio Marajoara, eu já sabia obedecer a pausa entre uma vinheta e outra. E fazia essa leitura com relativo êxito, a ponto do Cepeda ter me apresentado ao Jorge Luiz. E por que ele me apresentou ao Jorge Luiz? Porque o Jorge Luiz era coordenador de esportes da Marajoara, e a Marajoara não tinha um informante do plantão, aquela voz que informava durante as transmissões dos jogos o que acontecia em outras partidas pelo Brasil e pelo mundo. Havia um revezamento ali entre o Jaime Bastos, o saudoso Neca Neca. Por que Neca Neca? Porque ele, entre os muitos bordões criados, quando o jogo estava 0-0, ele dizia Remo e Paysandu. Ele não dizia Remo 0, Paysandu 0, dizia Remo e Paysandu, Neca Neca. E aí o Jaime Bastos era o chefe, o Ronaldo Porto, outro queridão que foi embora, que Deus levou, uma perda recente, mas igualmente dolorida. O Ronaldo Porto era o vice, o subchefe, e o coordenador de esporte era o Jorge Luiz. Os três se revezavam. Quando o Ronaldo narrava, ou estava o Jorge ou o Jaime no estúdio. E assim a coisa se desenrolava, sempre com um tendo que fazer o plantão quando o outro estava transmitindo. Havia claro, um terceiro de folga. Isso estava causando desconforto entre eles, eles queriam mesmo o locutor. E eu lembro, por exemplo, que o Jaime Bastos, ele, muitíssimo rigoroso, ele dizia sempre, olha garoto, presta atenção, rádio não é brinquedo, tens que ter muita seriedade, tens que ler mais. E numa dessas vezes em que nos corredores ele me disse isso, eu num rompante, era jovem, ali num arroubo de juventude, eu disse para ele, mas Jaime,
Leitura para mim é uma garapa. Cuidado. Tudo bem. Bom, depois do análise, vamos também prestar atenção no que diz outro personagem desse momento da minha chegada na Rádio Marajoara. E sabe quem é? É o Jorge Luiz, o garotinho que sabe o que diz. Diz aí, garotinho. Olá, Valdo Souza, um grande abraço. Parabéns aí pela sua caminhada vitoriosa no rádio, né? E é com muito prazer que a gente participa desse momento aí para falar um pouco dessa sua história lá atrás, do começo da carreira na Rádio Marajoara, quando você nos procurou para fazer um estágio, né? Para fazer parte da equipe comandada naquela oportunidade pelos já saudosos Jaime Bastos e Ronaldo Porto. E lembro que você iniciou aí um acompanhamento no plantão, nós podemos assim dizer, porque naquela época a Rádio Marajoara estava sem uma voz do plantão, e naquela época a voz do plantão ela era tão importante como a voz do narrador, tinha que ser uma voz pesada, uma voz firme, e você atendia esses requisitos, mas tinha que passar pelo aquele processo lá de adaptação. E como a Rádio Marajoara não tinha plantonista, havia um revezamento, né, entre os narradores. Uma vez o Jaime Bastos fazia o plantão, outra vez era o Ronaldo, outra vez eu fazia o plantão, e você então entrou exatamente para fazer esse estágio acompanhado sempre de um de nós. E numa dessas jornadas, quem estava lhe acompanhando era o saudoso Ronaldo Porto, que senão você vai logo entrar no ar, e lhe deu logo oportunidade, né? E aí veio aquela falha, né, que ficou famosa no rádio, que a turma que trabalha no rádio conhece, quando você, ao informar o andamento de um jogo lá em Campinas entre Guarani e Ponte Preta, em vez de você chamar de Guarani, você terminou dizendo que era gol do Guaraná, e o Jaime Bastos, que narrava o jogo naquela oportunidade, que não perdoava de maneira nenhuma esse tipo de erro, terminou pedindo no outro dia que você desse um tempo, né? Me pediu para liberá-lo, para dar um tempo, e depois você voltaria numa próxima oportunidade, né? E aí começou então a história do Valdo Souza no rádio. Valeu, garotinho! Obrigado, Jorge Luiz. O Jorge Luiz tem uma participação importantíssima nessa liga para eu ter me tornado um radialista. Eu conto outra hora, tá bom? Eu vou contar, eu prometo que vou contar. Você vai entender o porquê dessa importância do Jorge Luiz. Olha aqui, gente, eu quero chamar a atenção para essa oferta sensacional, oferta espetacular. É tanta coisa aqui para apresentar para vocês. Olha aqui, eu tenho esta oferta do Manolito. Olha aqui, meu amigo, para você presentear, né, a sua queridona, a sua esposa, a sua namorada, a sua filha. E você, minha amiga, também pode passar no Manolito. Sabe quanto uma camisola dessas aqui, ó? Olha essa camisola aqui, ó. Tem aqui a cor rosa e também a cor amarela. Sabe quanto essa camisola no Manolito, gente? Inacreditável. Só R$15. R$15 no Manolito. Barato todo dia, em toda loja, e você parcela em até 5 vezes sem entrada e sem juros. Meu diretor, meu editor, meu produtor, mostra aí um vídeo com imagens da seção de móveis do Manolito. O Manolito agora também disponibiliza móveis. Móveis para a sala, móveis para a cozinha, móveis para o seu quarto, para a copa. E também tem móveis para recém-nascidos, tem berços, você vai encontrar berços, vai encontrar também lá no Manolito cômodas, tá bom? Não esquece, hein? E na compra dos móveis no Manolito você pode parcelar em até 10 vezes sem entrada e sem juros no seu cartão. Manolito, barato todo dia, em toda loja. Aqui eu tenho uma peça de artesanato linda. Olha esse anjo, olha esse anjo, olha esse anjo. É arte de vó. Ali na Oswaldo Cruz, na Praça da República, em frente a um curso de idiomas.
você vai encontrar este e outros artigos em artesanato, esta peça linda, maravilhosa, e muitas outras peças lá na Praça da República, pela Oswaldo Cruz, em frente ao curso de idiomas, ou pedir por este número, tá bom? Peça por este número que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Você pode encomendar o artesanato que você quiser, a peça de artesanato que você quiser, com arte de vó. E olha, acerte na Lotus, sorte na vida de quem tem Lotus quando precisa de peças para o seu veículo. Já sabe, Lotus Veículos Solução em Autopeças, ali na Lomas entre Marquês e Visconde. Tá bom, gente? Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já nas muvucas do Valdo. É já. Então, minha gente, estamos de volta, musiquinha aí gostosa. Gente, havia 3 plantonistas na equipe de esportes da Rádio Marajoara e nenhum dos três era plantonista. Estavam plantonistas, eu explico. Jaime Bastos, chefe da equipe, Ronaldo Porto, subchefe, e Jorge Luiz, coordenador. Eram os 3 narradores, só fera. Essa função de plantonista não é para qualquer um. Eu mesmo passei como plantonista, mas não tive longevidade nessa função, porque imagina, você ficar o tempo todo na emissora, a responsabilidade do plantonista é muito grande, porque ele funciona como um almoxarife. Ele passa as informações de regulamento de campeonato, regulamento de competições das mais diferentes modalidades. Ele tem que estar informado sobre jogos no Pará, no Brasil e no mundo. E não é para qualquer um mesmo. Eu conheço, eu posso dizer para vocês, pelo menos com os quais eu convivi, o Orlando Barros. Não trabalhei com ele, mas era ouvinte dele quando ele trabalhava na Marajoara. Ele acabou encerrando a carreira, se aposentando na TV Cultura. Toninho Costa, saudoso Toninho Costa. O Beraldo Francês, o aposentado, hoje professor aposentado e também cronista esportivo aposentado, professor Beraldo Francês. Talvez o mais longevo aí seja o Carlos Alberto. Carlos Alberto Melo, nosso bola de ouro, que está na Super Marajoara. Então, esses 3 aí, consagrados narradores, eles tinham que se revezar entre eles, porque não tinha a Rádio Marajoara, a equipe de esporte da Marajoara, em 84, quando eu chego para fazer esse estágio, a Rádio Marajoara não tinha plantonista. Ela tinha 3 narradores que revezavam-se entre eles. E aí, principalmente o Ronaldo Porto, tinha pressa em que surgisse esse informante de plantão. Naquela época, pelo menos comigo foi assim, o estágio ele não era remunerado. Aliás, não havia nenhum documento probatório de que eu estava fazendo um estágio. Eu saía da loja todos os dias, o meu expediente na loja era de 9 ao meio-dia, de 3 às 6 da tarde. Então, entre meio-dia e 3 da tarde, eu ia para Cid Vasconcelos, para a rádio, para aprender. E muitas vezes o meu almoço era um tacacá ali na Praça da República, né? Então, aos domingos eu também tinha que estar na emissora. E todo domingo eu estava na emissora. O Ronaldo Porto, com essa pressa de querer deixar essa função de informante de plantão, ele, quando eu cheguei numa certa ocasião para cumprir o meu estágio, num domingo, ele simplesmente me viu entrar no estúdio e disse: senta aqui que tu vais fazer hoje a loteria. Eu olhei para ele: mas Ronaldo, não tem mais Ronaldo. Tu não é bom? Mas eu nunca disse que sou bom. Não, tu vais falar. E quando Jaime Bastos começou a chamar a loteria, ele não chamou Valdemir. Então, quando Jaime chama o Ronaldo para ler os resultados da loteria no ar,
na super parada esportiva, o Jaime estava no Bainão para narrar o jogo do Remo. Aí o Ronaldo disse, não, Jaime, quem vai informar a loteria é o Valdemir. Então vamos lá, jogo 1. Aí eu falei, no Maracanã, Fluminense 1, Flamengo 0, vai dando a coluna 1. Jogo 2, no Morumbi, São Paulo 0, Corinthians 0, vai dando a coluna no meio. Jogo 3, a voz do Jaime aqui de vozeirão, jogo 3. Aí eu falei, jogo 3 em Porto Alegre, no estádio da Beira-Rio, Internacional 2, Grêmio 1, vai dando a coluna 1. Aí veio o problema, o jogo 4. Jogo 4 eu disse Guaraná, não disse Guarani. Aí o Jaime não perdeu tempo, porque o Jaime, ele tinha um tirocínio, ele tinha uma velocidade de raciocínio fantástica, impressionante. Aí ele disse, olha aí, rapaz, Garapa virou Guaraná. Brincando com aquela minha resposta nos corredores da rádio, de que leitura era Garapa. Olha o que aconteceu. Eu não vou colocar a culpa no Ciro de Freitas. Eu acho que o Ronaldo Porto tem mais culpa do que o Ciro, porque o Ronaldo Porto não me preparou para aquele momento. Se o Ronaldo Porto, por exemplo, tivesse dito, olha, tu vais informar a loteria domingo, eu entraria concentrado. Eu confesso até que nesse domingo eu tinha ido para o Sesp, perto de casa, com uma piscina, joguei futsal, ainda tomei uma cervejinha. E o Ronaldo Porto, se tivesse me preparado, talvez não tivesse acontecido isso. Mas é verdade também que o Ciro de Freitas tinha um erro dedográfico naquele tempo, não tinha computador, não tinha essa coisa de celular, não tinha notebook, meu Deus, era aqui, máquina datilográfica. E aí o Ciro errou lá e em vez de Guarani colocou Guaraná. Mas se eu tivesse me preparado, eu teria chegado cedo, não teria ido jogar esse futsal. Ora, eu vou estrear como locutor. Eu não teria sido tão imprudente, né? E aí, o que acontece? Eu teria me preparado, teria olhado essa lauda e eu mesmo teria corrigido. Mas não, eu sequer tive tempo de checar essa lauda. Ela estava sobre a bancada, ela estava lá com o Ronaldo. O Ronaldo me colocou, como eu já disse, do lado dele para informar a loteria, me pegando ali de sopetão. Mas, enfim, o Jaime disse jogo 5 e não teve jogo 5. O Ronaldo, vai, continua. E a voz embargada, as pernas tremendo, ali acabava o meu estádio. Você está demitido. Ali era fim de carreira. Gente, eu voltei para o comércio. Eu precisava. Eu era arrimo de família. Eu ajudava em casa, ajudava muito a minha mãe, a minha família. E eu precisei voltar para o comércio. Mas eu não quis mais saber de locução. Eu fiquei tão traumatizado com isso que eu não queria mais trabalhar como locutor nem no comércio. E pedi ao meu compadre, padrinho da minha filha, Júnior Nicolau, que era gerente do Salão dos Calçados à época. Salão dos Calçados, isso, ali no Boulevard Castilhos França, para trabalhar como cartazista, mas o Júnior disse, não, vais trabalhar como locutor. E eu falei para ele, mas não assina minha carteira. Isso no final de 84. Em 85, eu fui contratado pela Cláudia na Avenida Portugal. Eu estava mesmo decidido a parar de trabalhar em microfone, com microfone. Começo de 85, eu estava na Cláudia. Quero lembrar ainda que no final de 84, lá mesmo no Salão dos Calçados, me apareceu a oportunidade de trabalhar como vendedor de cartões de Natal, pôsteres natalinos. Hoje isso não existe mais, né? Ninguém mais compra cartão de Natal, compra pôster, é só pegar o celular, mandar pelo Face, mandar pelo Instagram, mandar pelo WhatsApp. Ninguém usa mais esses serviços gráficos. Mas, enfim, aquilo ali bombou. Olha, o que eu vendi, aí eu já tinha colocado na minha cabeça, eu ia ser um vendedor de cartões e de pôsteres. Dada a volúpia com que as pessoas ali no comércio compraram muito. Só que tem um detalhe, teve uma greve rodoviária, o material não chegou. Eu tive que devolver o dinheiro de todo mundo e ainda fiquei devendo. Então,
locutor de loja era a solução. Aí sim, aí em 85 eu vou para a Cláudia, começo a ganhar um dinheirinho melhor, contratado na Avenida Portugal, na Cláudia, a loja da mulher, extinta a loja da mulher, extinta a Cláudia. E ali eu pude ressarcir a clientela e tocar a minha vida. Ali na Portugal, na Cláudia, eu tenho uma grande lembrança. A Tuna foi campeã brasileira da Taça de Prata em 85 e os jogadores da Tuna passaram na Avenida Portugal, em frente à loja onde eu trabalhava, num caminhão do Corpo de Bombeiros. Aí você vai me perguntar, mas se não deu certo, se ele não quis mais trabalhar com microfone, se ele não foi feliz, como é que ele conseguiu emplacar uma carreira de 35 anos no rádio e na televisão? Mas isso fica para o próximo programa. Isso fica nas muvucas do Valdo, guardadinho. Você vai saber como isso aconteceu. Será que o Valdo operou um milagre? Que coelho ele tinha na cartola? De onde ele tirou esse as da manga para se tornar radialista, se tudo deu errado a partir da história do Guaraná? O Guaraná virou garapa, né? Então, você vai saber todos os detalhes no próximo programa. Muito obrigado, valeu a companhia. Beijo, obrigado a Transmosqueiro, Manolito, Nossa Água, Arte de Vó, Lotus Peças, Solução em Autopeças. Um grande abraço e até a próxima nas muvucas do Valdo. Obrigado, gente.